Vocês, perguntas poderosas. Vamos lá. Aqui, então, para que você se conecte com e busque a revelação daquilo que é o teu propósito, algumas perguntas aí que vale responder. Pode ser oralmente, pode escrever, pode pensar. Então, a primeira é: o que você faz bem? Como assim? Aquilo que eu faço bem é que é o meu propósito? Não, é um ingrediente apenas para que você pense qual é a sua fortaleza, quais são as suas forças. E aí, eu trago mais um case dessa semana de um amigo meu, que foi muito legal. A gente estava conversando sobre outras coisas e ele falou o seguinte: cara, se tem uma coisa que eu sei fazer bem, é a ponte com as pessoas. Eu sou um cara de relacionamento, eu consigo conectar as pessoas, eu consigo fazer essas pontes. E eu gostaria de ser um cara de mais manutenção, inclusive, dos meus relacionamentos. Eu faço as pontes, mas muitas vezes eu não consigo nutrir. Mas é um cara que tem uma autoconsciência muito grande, ele sabe quais são as suas fortalezas. Aqui não é só o faz bem da tarefa, da atividade, aqui é um faz bem com relação às competências. Quais são as tuas competências? Né? E isso é bem importante a gente prestar atenção, porque esse é o teu ouro, esse é o teu achado, é isso que você desenvolveu, tem a ver com o teu core, a tua essência. Então, essa é a primeira pergunta: o que você faz bem? Uma outra pergunta aqui, talvez para revelar um pouco mais da tua vida de flow, quando você não vê o tempo passar. Quando que você não vê o tempo passar? Tem alguma atividade que você faz ou fez? E acho que aqui vale, mas vale hobby? Aqui preste atenção nesse hobby, ou nessa atividade do trabalho, ou nessa atividade pessoal. Quais são os sentimentos que você tem nesse momento, de quando você não vê o tempo passar? Então, acho que aqui também tem um cuidado quando a gente pensa em propósito, porque muitas vezes a gente está tão conectado com esse flow e deixa outros pilares, outros pratos caírem. Então, tem muitos pratos na nossa vida rodando. Então, é importante que a gente possa caminhar entre os flows, inclusive. Então, mas é importante pensar nisso. O que te dá brilho no olho de fazer o que você faz? O que você tem feito por aí? Uma terceira pergunta, talvez essa ainda mais complexa, mas quais são os teus valores? Nossa, essa é mais complexa, Bruno. Mas vai lá. Quais são os teus direcionadores de comportamento que te fazem agir ou não agir em determinada situação? Quando você tem que tomar uma decisão com o teu filho, com o teu funcionário, com o teu chefe, com o teu condomínio, com o teu vizinho, com a tua esposa, com quem for. O que te direciona? Isso é bem importante também para entender quais são, o que te direciona, quais são as suas causas, e aí na base mais elementar de causa. O que te direciona que é inegociável para você? Mais uma pergunta aí para você refletir. E aqui tem a ver com referência. Quem te inspira e por quê? Também, por que pensar em quem e colocar numa personalidade? Aqui a gente pode ter algum achado, né? Então, quem te inspira? Nomes, pessoas da tua família, pessoas do teu trabalho, pessoas da tua comunidade, da tua igreja, da tua sociedade, né? Da tua, sei lá, da tua família, ou grandes nomes, grandes pessoas, grandes ícones, e te inspiram por quê? Quais são os pontos, quais são os valores que te inspiram? Não só os valores, mas quais são as atividades que realiza que te inspiram? Aqui podemos ter mais um pouquinho desse achado para que você possa revelar o seu propósito aí sim. Então, vai lá, a gente tem aí uma gama repleta de possibilidades, é claro, do teu repertório, da tua gama de possibilidades. Aqui é uma pergunta, aquela pergunta do milhão. Se não tivesse nenhuma limitação de tempo, dinheiro ou de medo, o que você faria? O que você buscaria fazer da tua vida? Aqui, sem limites. O medo é um dos grandes limitadores da nossa atuação. O medo, a vergonha, né? Então,
essas são grandes obstáculos para a gente colocar a nossa vulnerabilidade, que é essa coragem de ser quem a gente é, de viver segundo aquilo que a gente deseja fazer. Então, aqui, essa é uma boa pergunta. Bruno, mas eu tenho limitação de tempo, eu tenho limitação de dinheiro, e eu tenho medo. Então, mas aqui é uma reflexão de como lidar, então. Então, se esse é uma possibilidade de ser mais feliz, de buscar o teu propósito, então como lidar, como conjugar esse tempo, como se planejar com esse dinheiro e, principalmente, como assumir e entrar em contato com essa vulnerabilidade, com essa coragem de ir com medo mesmo. Que viver é viver na arena. Né? Então, referenciando um pouco aqui do livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, que ela traz com muita clareza o que é a vulnerabilidade e qual a oportunidade que a gente tem em nos mostrarmos vulneráveis, buscarmos a vulnerabilidade. Então, mais uma pergunta para te fazer pensar. Terceiro, aí, qual é o seu impacto nas pessoas? A gente sai do nosso próprio umbigo aqui para pensar, beleza, eu amo fazer isso, eu gosto disso, mas o que isso impacta nas pessoas? O que isso ajuda as pessoas? O que isso colabora para uma sociedade melhor, para uma vida melhor das pessoas? Então, aqui é uma bela provocação, justamente nesse momento que a gente vive. O teu negócio, hoje, que você trabalha, qual é o impacto dele nas pessoas? O que ele oferece para a sociedade, para a comunidade? Então, e aqui acho que é um grande ponto, pelo viés do business mesmo, de se você quer oferecer algo conectado ao teu trabalho, ao teu propósito, você tem que necessariamente pensar qual é o impacto nos teus clientes. Mas a provocação aqui é maior, é de causa. Qual é a tua causa? Que está conectado com a tua história, mas qual é a sua causa? Então, acho que queria sublinhar essa frase justamente nesse momento que a gente vive, que é um momento de que a gente para pensar e se sente impotente muitas vezes, mas a gente tem bastante potência sim para impactar as pessoas, para não ficar só no nosso próprio umbigo, para impactar outros e com aquilo que a gente for fazer, mobilizar uma sociedade, uma comunidade, um país, um mundo. Então, esse é o grande ponto. Tá, Bruno, mas ainda não sei o que eu quero fazer para o mundo. Então, comece olhando para você e observar que impacto você já tem nas pessoas. Então, tem um outro colega meu, um grande amigo, que ele passou a entender, ele trabalha com vendas, ele passou a entender que ele ama vender, ele gosta de vender, mas o principal diferencial dele é que ele ajuda as pessoas a serem melhores empreendedores. Ele é um cara de apoio ao empreendedor. Ele é o cara que apoia para que a pessoa pegue aquela venda e faça mais vendas. Ele vê que isso dá muito resultado. Então, esse é um grande achado, esse é um impacto no mundo desse meu grande amigo. Então, vai lá, qual é o seu impacto? Quais são as tuas causas?